E era toda semana uma confusão, bicho. Fase não muito boa, né? E a torcida do Corinthians, ela cobra. Aí o Tevez era o capitão, aí ele falou assim, ó, eu não quero mais saber, a partir de hoje, se você não correr, eu vou falar pra você sair, porque se eu não jogar, todo mundo aqui tá morrer. O Roger é o último quarto lá, ó. Pode ir lá buscar ele lá. O cara só pede ficar aguentando o Roger. Cara, falando do teu início, antes da gente entrar nisso aí, falando do teu início ali, bem, bem início ali no Corinthians, né? Tu começou numa fase que era difícil pra caraca começar, na verdade, né? Que tu tava chegando no profissional e o Corinthians já tinha um time absurdo. Acho que era o Rogério o lateral, né? Era um time que era difícil tu conseguir espaço, né? Não tinha jeito, né? A gente, moleque, a gente falava assim, pô, será que é bom estar lá? Porque a gente não vai jogar. Mas aqui também ficar na base já, pô, bastante tempo. Só que, por isso, eu tinha, sei lá, acho que era 18, 17. E, pô, eu queria uma brecha e não conseguia, cara. O Rogério, ele não machucava. O Rogério era impressionante, cara. Ele não machucava. E o time era encaixado, né, cara? O time do Parreira era muito encaixado, né? O time do E tinha Parreira era... vezes que tu torcia de repente, pô, dá uma lesãozinha aí, sente uma coxinha aí, alguma coisa, pô. Eu brincava com ele, pô, toma um amarelinho aí, cara. Toma um amarelinho, cara. Pô, toma um amarelo, pelo amor de Deus, cara. Aí ele, pô, irmão, não tem que jogar, a gente tem que jogar, a gente tem que ganhar. Eu falei, não, tá bom, beleza, tal, cara, mas tô aqui. Cara, é impressionante. Não tinha como, né? E aí era muito difícil. E aí o pessoal da base pedia pra gente jogar, né? Descer pra jogar. E aí era tanta personalidade naquela categoria sub-20 que a gente tinha, que a gente falava que não descia pra jogar. Bicho, não descia. A gente queria jogar ali, sabe? A gente queria jogar no profissional do Corinthians enquanto acabou. E aí, nisso, cara, a gente ficava um maior tempão sem jogar. Acho que 2002, que eu não joguei nenhum jogo, eu acho. Fui jogar em 2003. Então era muito difícil, cara. Só que, pô, você aprende demais com aqueles caras, né, cara? Era um timaço, né? Tinha Fábio Luciano, tinha Rogério, tinha Kleber, tinha Gil, tinha David, tinha Guilherme, pô, tinha Vampeta. Era maravilhoso, cara. Ricardinho, depois o Ricardinho sai. Então a gente pega. Até nisso fala que eu tive sorte. Pega uns caras do vestiário que, além de jogarem muito futebol, os caras te ajudavam, né, cara? Te davam dicas, era maravilhoso. E tinha, se eu não me engano, quando tu era mais jovem até, tinha o Marcelinho também, né? De que, Pô, tipo, tu viu muito ele bater falta em treino, né? cara, eu com 15 para 16, eu ficava vendo ele na grade, cara. Ele batendo falta sozinho. Aí depois, passa um tempo, eu tô treinando com ele, cara. Aí, meu irmão, aí eu falei, cara, é algo assim que Deus sabe o que faz realmente, eu sou muito grato. E, cara, aquele cara batendo na bola é uma coisa absurda. Cara, você não tá entendendo, cara. Então era o barulho da bola, era a dica que ele dava, os passos para trás, a dica do goleiro, para deixar o goleiro nervoso. Cara, era muita coisa que ele tinha em mente. E ele conseguia fazer aquilo de uma maneira que eu nunca vi ninguém, eu não sei se vai ter alguém igual a ele, acho que no mundo, para bater igual ele batia na bola, né, cara? Pô, tinha estratégia pra deixar o goleiro nervoso também, essa eu não sabia. Ele na maioria das vezes, o juiz apitava, tudo que o goleiro quer, o juiz apitar e você bater a falta. Ele esperava. O goleiro começava a ficar impaciente. Quando o goleiro ficava impaciente, era a hora dele, entendeu? Cara. Quem me falou isso também foi o Pet. O Pet falou a mesma coisa para mim. No Atlético, quando a gente jogou junto. O Pet falou a mesma coisa. Eu deixo o goleiro nervoso. E quando o goleiro começa a se movimentar muito, é que ele quer que você bata logo. E aí o Marcelinho fazia, pô, do jeito que ele fazia, é impressionante. Aí eu aprendi isso com ele. Muita coisa, cara. Pô, tu aprendeu falta com os melhores que tem aí, né, cara? Só faltou tu jogar com o Juninho. Só, pô, aí eu zerava o game, né? Aí pronto, cara. Cara, mas esses caras aí, pô, o Pet era brincadeira também. Só que não se compara igual o Marcelinho, cara. É impressionante. O homem era demais, cara. E assim, no teu primeiro ano de Corinthians, tu fez 14 jogos, no segundo ano tu já fez 25, né? E o ano que tu mais fez jogos pelo Corinthians foi justamente 2005, que você fez 39 jogos, foi o ano que tu mais fez gols também, né? Fez 7 gols pelo Corinthians naquela temporada, contando só jogos oficiais. Como é que foi aqui? Acho que foi o ano mais marcante para ti no Corinthians e talvez até da carreira, né? Como é que foi aquele ano de 2005?
ele começou tumultuado, né? Começou numa loucura, esses caras chegando, ninguém imaginava que esses caras iam chegar. E chegava a Télio, chegava a Mascherano, chegava Carlos Alberto, chegava a Rocha, chegava um monte de gente. Esses caras vão jogar aqui mesmo? A gente não acreditava, né? E tinha uma briga, não era uma briga, era uma discussão. O Andrés, ele queria porque queria que os moleques da base jogassem. Queria porque queria. Era uma confusão aquilo. E a gente, a gente já há bastante tempo lá, então a gente tinha muito comando de casa. Eu, Betão, Rosinei, até o próprio Jô. Mas a gente tinha muito comando de casa. A gente estava muito tempo, desde os 10 anos de idade, 12 anos de idade no Corinthians, então, e no profissional já há muito tempo. Então a gente tinha muito comando de casa. Então ficava esse embate. Então os caras chegavam, já tinham uma situação da base, que era muito forte, dentro do vestiário tinha muita voz, e chegavam esses caras todos. Aí começava, meu irmão. E a gente queria jogar, e eles, com milhões, tinha que jogar, lógico, os caras foram contratados. E aí ficava isso. Aí teve um certo tempo que parou, a gente se juntou. E vamos jogar bola pro Corinthians, vamos parar com isso. Cara, aí foi sensacional. Mas aí até chegar o quê? Pô, o Rosinei jogava titular, tinha que sair o Carlos Alberto ou o Roger. Aí saía um, ficava puto. Aí começava. E aí o vestiário começou a virar uma bola de neve toda semana. Então, cara, aí já o Carlos Alberto já não gostava do Roger. Aí fulano não corria, o Télio ficava bravo. Aí não sei mais o quê, aí não sei mais o quê. E aí, extra-campo também era muito difícil, né, cara? A galera gostava do negócio. Pô, eu imagino, né? Pô, o Carlos Alberto não era melhor amigo do Roger, não? Não. Nossa senhora, se queria se matar. Mas o Carlos Alberto, o Roger ficava mais quieto, o Roger também dava suas brechas, então, não, era uma loucura. E aí, cara, fora de campo era maluquice, cara. Porra, a gente montava uma. A gente não, né? O pessoal da comissão montava lá uma mesa, uma sala em U, cheia de cadeira. Quando aquela sala estava montada, alguém tinha arrumado uma confusão, velho. E era toda semana uma confusão, bicho. Toda semana, fora de campo, na casa de fulano foi preso, fulano aquilo, fulano não sei o quê, fulano brigou com fulano. Cara, só que chegava dentro de campo, os caras jogavam muita bola, velho. Os caras jogavam bola demais, cara. Os caras jogavam muita bola, cara. Eu não lembro quem contou. Eu não lembro quem contou que foi a torcida chegou pra falar com vocês, parece, e invadiu alguma coisa assim. E a primeira coisa que eles perguntaram era onde estava o Roger. E quem que dedurou o Roger? Carlos Alberto. A gente estava em Jarinu. A fase não muito boa, né? E a torcida do Corinthians, ela cobra. E aí, pronto, eu tava jogando videogame, baralho, aquelas coisas todas, tal. Já era 11h30. Invasão. Cadê o Roger? Esse é o Carlos Alberto, tá todo mundo. Cadê o Roger? O Roger é o último quarto lá, ó. Pode ir lá buscar ele lá. O Carlos Alberto fica aguentando o Roger. Aí eu falei, pô, cara, ele tá aguentando. Ele merece tomar uns apavoros, mano. Cara, sério, mano. O Carlos Alberto, ele é demais, cara. Ele é demais. Carlinhos é demais, cara. Ele é demais, cara. Ele foi teu companheiro de quarto, né? Pô, irmão, foi, cara. Foi um ano ali praticamente de muita loucura com aquele cara do meu quarto. Cara, ele é meu irmão, né? Padrinho de casamento, tudo. Carlinhos, eu tenho um amor por ele muito grande. Apesar de eu não estar falando muito com ele, mas eu tenho um carinho, um amor muito grande por ele. Cara, ele era demais, cara. Ele levava... Pô, problema com peso. Aí ele levava doce. Porque ele falava que... Eu falei, mas você tá com problema de peso, irmão. Você tem que jogar... Aí eu tô ansioso. Aí Yakult. Tudo que era de besteira, ele levava pro quarto, cara. Aí de noite, do nada, ele... Irmão, você tá acordado? Eu falei, porra, tô dormindo, cara. Não tá acordado como... Pô, vamos conversar aí, eu não tô bem da cabeça. Cara, era assim, praticamente toda noite, cara. Toda noite. Aí, pô, virou meu irmão, né, cara? Aí virou meu irmão. Tu virou psicólogo do Carlos Alberto, então. Pô, ele era o meu e eu dele, entendeu? Porque também, quando via também, ele pode falar, irmão, pode falar. E ele já fazia terapia já na época. Eu lembro que ele já fazia, mas a gente ficava junto fora do Parque São Jorge. Ele ficava na minha casa com minhas filhas. Eu ficava lá na casa dele com a mãe dele. Pô, a gente ficava junto direto, cara. Ele teve problemas de depressão, né? Aí eu buscava ele e tal. Teve uma época que ele sofreu muito. Aí ele virou meu irmãozaço, cara. Só que, pô, quando ele melhorou, pra que ele melhorou, cara? Queria que ele ficasse doente de novo, cara. Ele não parava, cara. Não parava. Atormentava todo mundo. Pô, era um barato, cara.
E aquele grupo tinha. Dentro do grupo de jogadores do Corinthians tinha vários subgrupos, né? Como é que encaixava isso ali? Era assim, cara. Tinha pessoal que não gostava muito dos que falavam as verdades, né? Que a gente tinha nosso grupo que falava só as verdades, doa quem doer. A gente tinha um papo na língua. Porque, cara, eu sempre falava pra eles assim: aqui no Corinthians é diferente, se você não correr vai dar ruim. Você pode fazer o que você quiser lá fora, mas dentro de campo vai dar ruim e vai ser daqui de dentro. Nós vamos brigar, aí vai ser foda quando eles invadirem aqui. Tem que correr, velho. Eles não querem saber se vai ganhar o jogo ou não. Tem que correr, aqui você tem que correr, cara. E aí tinha um grupinho que não corria, aí tinha um outro que ficava bravo porque aquele não corria. Aí só se ferrava a gente, né? Da base ali que vinha e queria fazer as coisas. E aí teve um dia, aí o Tevez era o capitão, aí ele falou assim, ó, eu não quero mais saber, a partir de hoje, se você não correr, eu vou falar para você sair, porque se eu não jogar, todo mundo aqui tá morto. Ele falava. E era verdade. Se o Gringo não jogasse, ele estava morto. Cara. Ele era o que mais ganhava, era o que mais corria, o que mais dava carinho. Ele era realmente fora de série. E aí foi quando o bicho pegou. O Roger, quando machuca, dá uma facilidade também, quando ele quebra o pé. Aí, né? Sai dali que tava meio puto com ele. Só que o Roger, quando entrava em campo, cara, ele não podia correr muito, mas o Roger jogava bola, meu. O Roger jogava muito, cara. Fazia os gols ali, ajudava a gente. Só que, pô, tinha hora que era pra dar um carrinho ali, ele não ia. Então tinha umas coisas que aquilo levava para fora de campo, não ficava só dentro de campo. Aí, cara, aí quando ele dá aquela situação no pé dele, a gente embala, aí foi embora. Mas se não fosse o Tevez, eu acho que fora de campo para puxar mesmo a rapaziada, parar com aquela palhaçada que tinha. Porque tinha aquela palhaçada, mas mesmo assim ele ligava os jogos, entendeu? Só que estava perto do campeonato, a gente não queria perder mais. Mas era todo dia, velho. Toda apresentação, reapresentação semanal era confusão, cara. Não tinha jeito. E o Tevez, assim, ele é um cara que tem uma história também muito de muita superação, assim, venceu muitas barreiras ali do lugar que ele veio ali, ele teve que superar vários obstáculos, né? Assim como você teve também vários jogadores no contexto social do Brasil. Você já chegou a conversar com ele sobre isso, sobre a história dele, de como ele superou as coisas, e também tu acha que isso ajudou ele a ser o Tevez que foi no Corinthians, ter a importância que ele teve para o Corinthians, a entender o Corinthians? Eu acho que de onde ele veio, né? É muito parecido de onde a maioria dos jogadores brasileiros vem. É da favela, é da comunidade. Então, ele é aquilo. Eu falo que o Kia ele acertou tanto na contratação do Tevez porque é a cara do Corinthians. O Tevez era a cara do Corinthians. Acho que de identificação assim, de perfil, eu acho que não tem outro jogador com tanto perfil igual o Tevez vestindo a camisa do Corinthians. É um perfil muito parecido com o clube mesmo. E a gente conversava disso, a gente conversava de algumas coisas, e ele falava. Era a mesma dificuldade que a gente tinha, ele tinha lá. Só que tinha uma situação, eu lembro que a primeira vez que eu conheci ele foi num torneio ao CUD, em Valência. Eu era o mais novo do time do Corinthians, ele era o mais novo do time do Boca. E a gente faz uma semifinal, e aí eu comecei a conversar com ele. E eu lembro perfeitamente isso. Pô, isso faz muito tempo, cara. Era sub-20 o torneio, acho que o torneio era 80, 79, 80, 81, ele é 84 e eu sou 83. Então a gente era os mais novos ali da escola. A gente ficava numa escola, a gente começou a bater papo. Então eu já conhecia ele daí. E aí quando ele veio pro Corinthians e tal, aí ele começa a falar realmente da dificuldade dos pais, de tudo, do acidente que ele teve com a água fervendo, que caiu no pescoço, no rosto dele e tal. Aí, pô, falando tudo, e ele falou, o Boca é minha vida, o Boca me deu tudo. Eu falei, igual o Corinthians me deu tudo. Então, já tinha uma identificação muito forte de vida dele com o Corinthians, e isso facilitou demais. Quando ele entendeu realmente o que era o Corinthians, cara, esse cara voou, né? O que ele fez realmente aquele ano de 2005 foi algo absurdo. Então ele entendeu o que é o Corinthians. Esse cara realmente ele entendeu o que ele tinha que fazer para conquistar a torcida. E não demorou muito, cara. Foi, assim, foi muito rápido o que ele fez. A tua carreira acabou muito cedo, né, cara? Acho que tu se aposentou, tu tinha, tipo, 30, 31 anos por aí, né? As lesões atrapalharam muito. Como é que foi esse processo? A maturação na tua cabeça de que, tipo, vai ter que chegar ao fim a minha carreira aqui, e ao mesmo tempo, uma coisa que você até falou no início da nossa conversa aqui, que meio que tu já sempre soube
que o teu projeto no futebol era ser técnico também, né? Como é que foi esse processo do Diego deixar de ser jogador, tomar uma decisão precoce, né? 31 anos é jovem ainda para um jogador, e iniciar tua formação como técnico? Cara, foi muito difícil porque eu não me arrependo, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, né? Não me arrependo de nada. Mas a situação para encerrar a carreira, ela foi justa pela minha negligência quando eu era mais jovem, principalmente em tratar as lesões. Né? Foram 2 lesões de cruzado, foi isso, 2 lesões de cruzado no joelho jovem, e eu não queria tratar, queria jogar. Então, a minha irresponsabilidade quando jovem, tanto dentro do clube, fora do clube, extracampo, tudo, bateu nos 30 anos de idade, 31, que eu não conseguia mais ter, vamos dizer assim, físico. Fisicamente eu não conseguia mais acompanhar a minha cabeça. E aí minha cabeça ela foi ficando de uma maneira que, pô, você faz de cartilagem. Aí as últimas são 5 de joelho, né? As últimas de cartilagem. Você vai fortalecer o joelho incha. Se você não fortalecer o joelho, você tem lesão muscular. Então eu fiquei naquilo, né? Era um cobertor curto. E aí, isso eu falo para os jovens hoje, os jogadores jovens estão profissional, tudo. Cara, se você tem uma lesão, ou se você quer realmente ser um atleta de verdade, seja atleta. Não seja. O exemplo está aqui, eu estou te falando, eu não fui atleta quando tinha que ser atleta e estou parando de jogar bola com 31 anos de idade. E aí muita gente escuta. Então, foi muito isso, sabe? Essa situação de parar. E como eu vinha de lesões, eu falei, cara, acho que está na hora de pensar no que eu quero ser. E aí veio a situação do treinador. Comecei a enxergar diferente tudo que os treinadores da minha carreira falavam. Tudo que eles faziam. Começava a enxergar tudo. Porque eu sei que uma hora ou outra eu já vou parar. E aí foi isso, cara. E aí eu fui pegando, fui anotando. Pô, tem um HD com um monte de coisa, cara. De anotações, de situações de treinos que eu achava que era legal, que funcionava, que eu poderia dar do meu jeito, né? Então, as coisas foram fluindo na minha cabeça. Aí foi onde eu fiquei mais tranquilo, cara. Fui ficando mais tranquilo para encerrar a carreira. Essa foi a grande situação. Porque Deus, ele te coloca em situações para você, né, se preparar realmente, dar sinais. Então, isso aconteceu muito comigo. E foi a melhor coisa, cara. Eu aprendi tanta coisa com os analistas, com o preparador físico, com o auxiliar, com o treinador. Eu perguntava, né, cara? Se fosse tomar um remédio, eu perguntava para que era, né? Uma vitamina. Então, você é muito questionador. Então, deu certo, né? Consegui fazer com que tivesse outra carreira depois do futebol. Acho que o contexto competitivo que tu estava inserido no início, quando tu era mais jovem, também não te ajudou, não te favoreceu, porque tu jogava com caras que era um elenco que a disputa era muito forte, era muito competitivo. Então, tu pensava lá, não tinha maturação ainda, então tu pensava, caraca, eu vou continuar aqui, senão eu vou perder meu espaço. Exatamente. Eu lutei tanto para estar ali, eu não queria perder, sabe? Então, isso também me deixava assim, mas era assim, eu errei muito no início da carreira. Moleque, 18 anos, 19 anos, errava mesmo e tal. Só que isso bate depois lá atrás, lá na frente, né, cara? Lá na frente a vida cobra. Então, são situações, graças a Deus, eu consegui ter pessoas ao meu redor que me fizeram financeiramente ser equilibrado, ter minhas coisas, nasceram minhas filhas. Então, casei, eu fiquei 10 anos casado. Então, uma situação que me ajudaram. Mas, assim, eu falo para eles hoje, cara, seja sempre atleta, cara. Você vai ter tempo de fazer tudo. Só que naquela época a gente falavam pra gente, a gente não escutava, né? Hoje, tem muita coisa que faz você se tornar um atleta. A rede social, você não pode mais dar mole por aí, você não pode mais sair, você não pode mais fazer nada, porque todo mundo sabe quem você é. Hoje as coisas estão mais rápidas, né? Antigamente a gente tinha as nossas saídas, os nossos esconderijos, a gente fazia nossas besteiras, mas era jovem, né, cara? Era jovem, mas na frente vem a conta. Então, eu queria muito jogar e não conseguia. Os caras eram muito bons de bola. Realmente o que você falou era fato. Eu tentava fazer o meu melhor, só que os caras, sem fazer esforço, conseguiam fazer mais do que eu. Então, era difícil mesmo. Então, a gente queria atravessar, a gente queria pular etapas. Né? E a gente, às vezes, com a idade, a gente não consegue entender qual que é o discernimento realmente da vida ali. Mas eu aprendi bastante, cara. Por isso que eu falo que eu não me arrependo, porque eu aprendi muito com os erros. Isso é legal.
E tu fala uma coisa também interessante, porque outros treinadores falam isso também. O Felipe Luiz recentemente falou muito isso também. O próprio Jorge Jesus endossou ele, né? Que é assim, no final da carreira dele também, nos treinos do Jorge Jesus, ele anotava tudo, né? Ele anotava tudo, de metodologia de trabalho, de intensidade de sessões e tudo mais. E o Jorge Jesus também já falou, pô, o Felipe me perguntava absolutamente tudo. Era chato, porque ele me perguntava tudo. Foi um pouco do que tu fez também, foi a tua grande escola. E também eu queria saber de ti, quais são os treinadores que tiveram maior influência na formação do Diego como técnico? Né? Eu perguntava tudo. Tinha um treinador na base, ele faleceu. Eu lembro perfeitamente, seu Maluza. Cara, esse cara, ele era assim, um grande treinador, só que ele não tinha paciência. Não tinha paciência. E eu começava a perguntar as coisas para ele. Por que disso? Por que daquilo? Porque tinha uma época que a gente tinha que ficar batendo paredão. Olha o tempo, hein? Era um paredão, cara, de perna contrária. E eu ficava perguntando para ele, mas eu sou dessa, por que eu tenho que ficar batendo com a perna esquerda? Não estou entendendo isso, não estou entendendo isso. Porra, aí ia fazer um treino, ficava perguntando do treino. Por que eu tinha que jogar na lateral esquerda? Eu perguntava absolutamente tudo para esse cara. E aí, quando o subprofissional ele falou assim, nunca deixe de perguntar as coisas. Porque hoje você bate com a perna esquerda porque você está perguntando por quê. E eu te falei o porquê. E aí eu parei assim e falei, cara, esse cara é gênio, velho. Porque, porra, ele me fez, num questionamento, entender o porquê que eu tinha que fazer aquelas coisas. E ele nunca deixa de perguntar, porque quanto mais você perguntava, mais eu tinha que me preparar para te dar as informações. E isso ficou comigo. Isso ficou comigo. E aí, eu lembro que eu perguntava muito para Parreira, perguntava muito pro Geninho, Oswaldo de Oliveira, Vanderlei, Vanderlei, o Luxemburgo também era outro. Ele explicava, perguntava, a gente perguntava, ele respondia e te ensinava, te mostrava o porquê. Só que o cara que mais me trouxe a visão para ser treinador chama-se Levir Coupe, no Atlético Mineiro. Aquele cara, ele realmente me fez enxergar o que é ser um treinador. Porque foi o primeiro treinador que perguntou para mim assim, Olho, como é que você tá? Tá tudo bem em casa? Foi o primeiro. Eu falei, cara, nunca ninguém me perguntou isso. Eu preciso de você bem em casa para você ficar bem aqui no clube. Aí, cara, aquilo, sabe, isso foi 2007. 2007, 2000. E aí ele começou a me mostrar que não era só ser treinador. Ele tinha que cuidar realmente do grupo dele, da família dele, que eram os jogadores, sabe? E ali ele começou. Aí, eu corria com aquele cara, corria muito pelo aquele cara. Porque ele tinha uma atenção com o ser humano que era fantástica. E aí isso me fez querer ser treinador cada vez mais, porque de onde eu vim, eu também quero ajudar as pessoas. E não tem nada como ser um treinador para ajudar as pessoas. O Diniz é assim, a gente conversa bastante, ele fala muito isso. Então o Levir me deu isso. O meu primeiro enxergar para ser treinador foi com o Levir. Pô, foi um barato, cara. Foi a melhor sensação que eu tive, assim. Cara, a gente falou aqui ao longo da nossa conversa, né? Que tu foi desde o analista, ao auxiliar da base, ao técnico da base, ao técnico profissional, mesmo que tenha sido interino. Assim, então você participou de várias partes da formação de um jogador, né? E assim, uma coisa que se fala muito, eu vi uma entrevista faz um tempo até de um diretor da base do Palmeiras, eu já vi o Messi falar sobre isso numa conversa com o Zidane, por exemplo, da formação do jogador, da formação do camisa 10, principalmente, né? Que há muitos jogadores, tá mais difícil formar camisa 10 no futebol de hoje. Seja por, o Messi deu exemplo do 4-3-3, que em La Masia é usado, ele ceifa um pouco do camisa 10, né? Porque não tem aquele jogador centralizado. Assim como há vários outros aspectos, o jogador mais habilidoso, às vezes é jogado na ponta. Tem o exemplo do Estevão, por exemplo, do Palmeiras, né? Que ele era um 10 na base genial e foi jogado para a ponta. Como é que tu vê a formação do camisa 10, a formação do craque, e tu acha que na base está sendo cada vez mais difícil formar esse tipo de jogador? Está sendo mais difícil por uma questão só na base. A base, ela está preocupada mais em ganhar título do que formar jogadores. Essa é a grande questão.
Por quê? Eu sou a favor do 10. Eu sou a favor de um Ganso. Eu sou a favor de um Lucas Lima. Vou falar jogadores daqui, né? De um Oscar, né? De um Rivaldo. Eu sou a favor de jogador de camisa 10. Sabe? Aquele jogador camisa 10. E na base, você quer o quê? Hoje, eles querem força, eles querem transições, eles não querem ficar com a bola, dar a bola no 10, o 10 dar uma pifada, né? Igual o Douglas do Corinthians fazia quando jogava com o Ronaldo. Então, são coisas que a base não quer mais. E aí você faz o quê? Pega o 10, se ele tem um pouquinho de velocidade, você leva ele para o lado. Aí a formação fica naquela situação de 4-4-2 com duas linhas, ou 3-3 com dois pontas. Mas e o 10? Eu gosto do 10, eu gosto de ter a bola. Para eu ter a bola, eu preciso de um 10. Então, hoje a base é isso. A base é muita força. Querem resultados imediatos. Querem fazer com que os jogadores fiquem com a característica do treinador, não do jogador. Então, tem essa situação que a base ela tem que rever esses conceitos aí. Ela tem que rever essas situações, porque não é normal a gente não ter camisa 10, cara. Não é normal. Poxa, como que você vai ter um Jadson no elenco que não usa o Jadson? O camisa 10 daquele, entendeu? Então, são situações que a base é a grande culpada nisso, vamos dizer assim. Quem está comandando a base precisa entender que a gente tem que formar jogadores. E, consequentemente, você vai ganhar título. Consequentemente, o seu treinador de sub-20 e sub-17 vai ganhar reconhecimento. Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouquinho melhor para a base, parar com esse negócio de transições, força, e perder o que a gente tem mais de gostoso no futebol, que é a nossa camisa 10, gente. E aí não tem. Poxa, tentei fazer na base, tive Rodrigo Figueiredo, tive... que nem sei onde está jogando hoje, só para você ter uma ideia, era um camisa 10 fantástico. O Adson, do Vasco, aí já colocaram o Adson para o lado, aí o Vitinho, que está em Portugal, que é camisa 10, já colocaram para baixo, ou então para atacante. São coisas assim, Mantuan era um camisa 10, aí colocaram ele como de atacante do lado, que está no Zenit. Poxa, então são jogadores que eu queria fazer com a camisa 10. Eu queria fazer com que eles realmente fossem algo diferente na base, sabe? Mas hoje eu vejo muito isso, cara. É muita transição, muita força, e o camisa 10 vai perdendo espaço. Eu acho que o grande culpado de a gente não ter tantos camisa 10 hoje chama-se a base dos clubes. Então não é que o jogador perdeu característica ou talento, né? É a formação que na hora ali de chegar no momento decisivo coloca ele para outra função, né? E aí a gente acaba perdendo, não o profissional que acaba perdendo esse cara, né? Eu tive uma conversa uma vez com o Loss, que, cara, tudo hoje situação extremas, né? Pontas, aquela coisa toda, tal, os médios. Aí eu falei, aí teve um jogo que nós ganhamos do Grêmio, ele fez um quadrado, lembra do quadrado do Zagallo? O quadrado do Zagallo era 4-4-2 quadrado. 2 volantes e 2 meias. Uhum. E a gente ganha do Grêmio. Aí, olha os meias, eram Fabrício Oia e Rodrigo Figueiredo. 2 caras mais lentos, porém muita técnica. E aí a gente começou a jogar o Campeonato Brasileiro assim, que a gente perde a final pro Barroca, de 1-0, pro Botafogo. E a gente joga o campeonato inteiro quadrado, porque a gente tinha 2 meias. Era fantástico, ninguém pegava a bola da gente. Era 4-0, era 3-0, era 5-0. Era maravilhoso ver os 2 meias jogarem. Mas foi uma alegria de ver aqueles moleques jogando no quadrado. Porque a gente trouxe uma coisa que lá atrás era bem usada, porque a gente tinha 2 meias, né? E isso facilitou tanto que, eu quero fazer isso cada vez mais, entendeu? Colocar os meias para jogar. Meia talentosos mesmo. E o Fabrício Oia e o Rodrigo faziam isso perfeitamente. Eram 2-10. E a gente ganhava de todo mundo. A gente ganhava todos os jogos no Sub-20 assim, num quadrado, cara. Porque a gente tinha muito talento. E aí a gente não queria mudar a característica dos jogadores. A gente queria aproveitar a característica dos jogadores. Então esse é o trabalho do treinador. Se eu tenho 2 meias, eu vou dar um jeito de jogar com os 2 meias. Para
Na hora de marcar, dá um jeito, na hora de marcar, desce, faz 2 vezes de 4, mas na hora de jogar, por que não fazer um quadrado que deu muito certo? Por que a gente tem que sempre fazer as coisas que lá fora fazem e o que a gente é de bom aqui a gente não faz mais? Então, essa é a minha maneira de pensar sobre os meias, sobre o futebol brasileiro.